sua pergunta. O pastor responde. Vamos ver agora a pergunta de Iris. Essa menina, não sei. Iris é de Mogi das Cruzes. Ela pergunta o seguinte: eu sou evangélica, creio muito em Deus. Quando leio a Bíblia, entendo quão Deus é perfeito. Mas hoje eu comecei a pensar: os cientistas têm evidências de que viemos dos macacos, de que tudo foi uma evolução. E por parte eu acredito, pois eles têm provas. Vou fazer uma pergunta, e não quero que ateus ou pessoas de outras crenças me julguem. Se realmente quem nasceu primeiro foram Adão e Eva, e eu acreditar na teoria da evolução, sem deixar Deus de lado, pois acho que Ele pode ter feito os macacos e deles viemos nós. Posso ir para o inferno por não acreditar no que está escrito em Gênesis? Filha, a sua pergunta tem uma porção de erros. Tem uma porção de erros. O primeiro erro é quando você diz que os cientistas têm evidências de que nós viemos do macaco. Minha filha, você me perdoa. Você me perdoa. Mas se você tem vontade de ter vindo dos macacos, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não admito que eu tenha vindo do macaco. Se você pegar a teoria da evolução, ela tem um erro gravíssimo. Ela tem um erro gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Porque não existe no mundo a evolução. Ou seja, a ida do pior para o melhor. Não existe. Tudo que existe é a ida do melhor para o pior. Vamos dar um exemplo. Você pega, por exemplo, Matusalém, viveu 936 anos. Eu estou me gloriando aqui porque estou vivendo 78. Nós estamos aí com aquele engenheiro que construiu Brasília, Niemeyer, com 104 anos. Mas veja que em forma, numa cadeira de rodas, sem poder andar, indo para o hospital um dia sim, um dia não. Quer dizer, então isso foi evolução? Se o Noé viveu 800 e tantos anos, eu como filho de Noé, descendente de Noé, eu tinha de viver 8.000, se fosse pela teoria da evolução. E por que é que não existe a evolução, mas sim a involução, ou seja, a queda? Agora, existem certas coisas no mundo que tem classes, e ninguém sai de uma classe para outra. Nem você nem eu vamos virar macaco, nós dois. Nós podemos fazer de tudo, até brincar de macaco, mas nós dois não vamos virar macaco. Por quê? Porque nós pertencemos à classe dos humanos. E nós não vamos conseguir passar para a classe dos macacos. Agora, se eu como humano não consigo passar para a classe dos macacos, os macacos também não conseguem passar para a questão de humano. Aí você vai dizer, mas a diferença é pouca. A diferença é pouca, é só um rabo. Ué, mas eu perco o rabo e viro gente? Que isso? Então não existe essa transmudação da classe de macaco para a classe humana. Não existe a transmudação da classe de crocodilo para a classe humana. Agora, por que eles dizem que viemos do macaco? Porque, na verdade, a gente tem uma aparência de macaco. Mas, então, se você quer ver uma aparência muito maior, muito maior, muito maior, você pega um sapo, estica o sapo, para você ver se o sapo, a perereca, a rã, se ela não é muito mais perfeita. Pega uma rãzinha, estica a rãzinha, é o corpo de uma mulher perfeita, minha filha. E cientificamente, biologicamente, nós temos muito mais características dos anfíbios do que dos primatas. Exatamente. Muito mais características dos anfíbios do que dos primatas. Essa é a verdade. Nós temos muito mais características deles. Mas nem por isso eu sou descendente do sapo. Porque nessa altura agora nós estamos brigando se eu sou do sapo ou sou do macaco. Não sou de nenhum dos dois. Eu tenho de acreditar na Escritura Sagrada. Que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Viu, minha filha? Com as suas próprias mãos, e recebi dele o sopro dele. Os animais, filhinha, não receberam o sopro de Deus. Pode ver que Deus criou os animais, e ele não criou os animais. Primeiro, não criou com as suas próprias mãos. Segundo, não inspirou neles o sopro de vida de Deus. Olha só essa diferença. E terceiro, nos colocou para subjugar os animais. Exatamente, me colocou para
vencer os animais. Então, veja bem como é que é a criação. São classes que Deus fez. A cada dia Ele dedicou a uma classe. Eu fui criado por Deus, a sua imagem e semelhança, com as suas próprias mãos, e recebi o sopro de Deus. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser, nenhuma outra coisa recebeu este tratamento. Ou seja, ser feito pessoalmente por Deus, com as suas próprias mãos, a sua imagem e semelhança, e recebendo o sopro de Deus. Então veja bem, quando o macaco foi criado, ele não recebeu o sopro de Deus. Ele não foi feito com as próprias mãos de Deus. Então ele nunca vai evoluir para o humano, porque vai faltar a ele o sopro. E preste atenção, minha filha, agora que eu vou te dizer. Por que Deus ia pegar um macaco e transformar na gente, hein? Quando você diz a teoria da evolução, você nega a presença de Deus em nossa vida. Se Deus é todo poderoso e podia nos criar, por que Ele me fazer um macaco primeiro? E por que todos os macacos não saíram da macaquice para ser gente? Por que alguns continuaram macaco e alguns vieram ser gente? O que é isso? E Deus precisava, para fazer a gente, precisava pegar macaco? Então, quando você crê na teoria da evolução, você nega a força de Deus, você nega o poder criatório de Deus, você nega o poder criativo de Deus, você nega a força de Deus. E quando você nega a força de Deus, você comete o pecado, filho. Então, a teoria da evolução é uma teoria diabólica. Diabólica. E o próprio criador da teoria da evolução, antes de morrer, ele disse: criei um monstro que eu não pude explicar, que não tem explicação, que não tem serventia nenhuma, errei do começo ao fim. Foi a declaração dele. E não sei como é que tem gente ainda que vai atrás da teoria da evolução, quando o criador dessa teoria absurda, obtusa, ele próprio confessa que ele se enganou, que ele errou, que não existe nenhuma evolução. E a evolução é feita por classes e não de classe para classe. Não tem pular de uma classe para outra. Você marque bem isso aí, minha filha, e você comete sim pecado. Mesmo porque, filha, não tem jeito de você somar a criação de Deus com a teoria da evolução. Não tem jeito de você somar. Porque se você admite que primeiro Deus criou o macaco e depois ele evoluiu para homem, e você tem de crer nisso, nós somos superiores ao macaco, então você vai crer que Jesus, que Deus, quando fez o homem, ele não fez perfeito. Ele não fez perfeito, ele não soube fazer. Ele precisou consertar no tempo. Eu fiz esse macaco aqui, mas aí, esse rabão não fica bem. Eu vou tirar esse rabão e vou fazer o Francisco. Ah, que isso, minha filha? Que isso, né? Esse dedão comprido com aquelas unhas assim, não fica bem, né? Vamos fazer as unhas da Dona Elvanda bonitinha, que ela possa pintar. O que é isso agora, gente? A evolução é uma teoria contrária a Deus. Fala que Deus foi bobão, que Deus não soube fazer, que ele precisou fazer de um jeito para depois consertar e fazer de outro. O que é isso, gente? Ela também é muito limítrofe, né? Porque senão ia se continuar evoluindo. O homem ia virar uma outra coisa. A teoria da evolução não pararia, né? Não pararia. Então eu seria macaco da terceira potência, né? Né? E no entanto o homem existe da mesma forma. E outra coisa interessante, filha, que a gente entra numa classe de 100 pessoas, os mais inteligentes, e manda desenhar um ser diferente. Não tem quem consiga fazer uma cara que não tenha 2 olhos, não tem quem consiga um nariz, uma boca, a orelha. Ninguém consegue fazer um ser que não tenha as orelhas, o nariz, a boca, os olhos. Ninguém consegue fazer. Essa figura humana é única, é um modelo de Deus, só Ele que pode conceber isso. Você pode até formar esses entes aí que a criançada brinca, mas você pode ver, tem olho, às vezes não tem 2, mas tem um aqui no meio da testa, né? Às vezes não tem a boca do jeito que nós temos, mas tem uma boca profunda, e aqui tem a bocona. Quer dizer, a forma é uma só, a forma de Deus, Ele que fez. E ninguém consegue modificar isso. Você vai botar, por exemplo, fazer um ser para andar. Quem consegue botar a roda em lugar da perna? Quem consegue botar o braço que não seja braço? Os próprios monstros que eles criam aí, esse monstro mecânico aí, tem braço. Você pega a máquina que faz os carros, os robôs têm braço para pegar, para lá, né? Então você veja bem, minha filha, ninguém consegue aperfeiçoar essa obra de Deus, ninguém consegue evoluir a obra de Deus que foi feita. E eu sou um ser
perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, com as suas próprias mãos, e o ser único que tem o sopro de Deus na vida. Só para conseguirem fazer aquele ácimo ficar em pé, foram 40 anos estudando a anatomia humana para conseguir dar equilíbrio para o robô, né? Para dar equilíbrio para o robô. Agora está um robôzinho de 1,5 m que anda, né? Que anda um pouquinho, até para dar equilíbrio, né? E você vê, o nosso equilíbrio diz que está no ouvido, né? Diz que está no ouvido. Eu fui fazer um curso de pilotagem, minha filha, e depois não passei por causa da minha vista. Mas a primeira lição que eu tive foi essa. Você senta no avião e sabe como é que você vai sentir o avião? É nas nádegas. Nas nádegas. Porque eles fizeram as nádegas israelenses, não conseguiram pousar os Tem de ter uma nádega sensível, filho, senão não pilota avião, né? Você vê que coisa interessante? Então, nós somos perfeitos em tudo. Tem certa coisa que a gente não entende porquê, mas no final tem uma explicação, né? Tem uma explicação, tem um jeito que Deus fez com a tua sabedoria, e isso não é evolução humana, não. Isso é obra de Deus criada desde o princípio. Isso é que é o mais importante. E quando você não crê nisto, você comete um pecado terrível contra Deus. E você querendo colocar a evolução junto com a criação de Deus, são doutrinas que não se amalgamam, que não se grudam. Diga. Então, ela é evangélica. Se ela crê em Deus, se ela crê na criação que Deus fez, não pode crer na evolução. Não pode crer nessa evolução. Mas ela acha que, olha o que me veio na ideia aqui. Ela acha que Deus, quando fez o homem, ele fez um macaco, né? Ele fez primeiro um macaco, e depois aí saiu um macacão chamado Eva e um macacão chamado Adão, os dois juntos, né? Aí um dia Deus disse assim, mas aquele rabo não tá bom, vou tirar, né? Aquele jeito, o macaco andando de 4 não tá certo, né? Eu vou botar o macaco andando em 2 pernas. Quer dizer, você concebe que Deus foi imperfeito na criação do homem. Ele precisou testar o macaco durante um tempo, ele precisou olhar o macaco durante um tempo para aprimorar, para chegar em mim. Que é isso, minha filha? Eu fui criado diretamente por Deus, aqui, com as suas mãos me tecendo. Eu vou fazer o Francisco agora, né? Vou fazer o Francisco agora. Vou soprar nele o sopro da vida. Creia nisso, minha filha. Largue essa doutrina boba de evolução, coisa que é do cão, não é de Deus.